Olá, eu sou o professor Giovanni, de Geografia. Nós vamos aqui falar sobre a atividade que foi postada no plataforma Com Clique da 17ª semana para vocês, alunos do 8º ano. Então vamos lá. Nessa atividade ele fala sobre a questão de bacias hidrográficas, fala sobre o acidente, né? Um mega acidente ambiental que aconteceu em 2015, da barragem de rejeitos que se rompeu no município de Mariana. Né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica. Para a gente entender, a gente vai utilizar esse mapa aqui, ó, também, já aproveitando. Bom, se a gente for dar uma olhadinha, onde que está a bacia hidrográfica do Rio Doce, né? Ele engloba os estados de Minas Gerais, onde está mais escuro aqui, o cinza mais escuro, né? E o Espírito Santo. São esses dois aqui, ok? Aí se a gente for dar uma olhada, tá aqui, ó, parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Tá vendo? Ó? Isso aqui é a parte de Minas Gerais. O que é uma bacia hidrográfica, né? Por exemplo, a bacia hidrográfica do Rio Doce. Aí vocês podem perceber que o Rio Doce está aqui, ó, percorrendo aqui. E ele é o principal rio que recebe os outros afluentes, recebe água dos outros afluentes. O Rio Doce passa a ser chamado desse nome através do encontro do rio Piracicaba, Rio Matipó, Rio Casca, Rio Carmo, todos juntos aqui, a partir daqui, Rio Doce, né? O desastre ambiental foi mais ou menos aqui, ó, perto de Mariana, né? Aí foi jogado a lama, né? Rompeu uma lama de rejeitos e essa lama percorreu o Rio Carmo, depois entrou aqui por esse trecho dele, encontrou com o Rio Casca aqui, Rio Matipó, aí entrou no Rio Doce e foi percorrendo o Rio Doce até o Oceano Atlântico, até a sua foz aqui. Foz é onde o rio termina. Então, o que é bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é a região drenada pelos rios que vão em direção ao rio principal, que no caso aqui é o Rio Doce, e você tem aqui dezenas no mapa, né? Dezenas de rios que desaguam no Rio Doce. Só que são muito mais. Aqui, por exemplo, o rio Corrente Grande recebe, por exemplo, vários outros cursos de rios aqui que vão desaguar no Rio Doce. Né? Então é muito rio que toda a água do rio vem para cá. Por que é chamado de bacia? Porque essa região que está aqui, ó, delimitada, vocês estão vendo aqui, ó, são regiões mais altas. Por outro lado cinza aqui, existem outras bacias hidrográficas, mas quando você tem a chuva, significa que a água da chuva vai alimentar os rios que para esse lado que vai cair para o lado do Rio Doce. Então toda essa linha mais grossa aqui, ó, que está aqui, faz o limite da bacia, que são regiões mais altas. São serras, chapadas e etc. Tá? E o rio sempre nasce numa região mais alta e vai para um lugar mais baixo. Sai de uma região mais alta, vai para um lugar mais baixo. E assim por diante. Então aqui, ó, tudo isso aqui, ó, aonde está aqui, são nascentes de rios, ó lá, tudo aqui, ó, nessa região que é mais alta, nascentes de rio, nascente de rio, nascente, 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 que todos vão parar onde? No Rio Doce, que é a parte mais baixa de todo o relevo, formando assim uma bacia mesmo, tá? Então a bacia engloba o rio principal, os seus afluentes e a região em torno drenada por esses rios aqui. Isso
é que é bacia hidrográfica, beleza? Vamos voltar aqui, o mapa tá mais ou menos assim, né? Você tem o Rio Doce aqui, ó. Então ele vai entrando aqui, parará, parará, até atingir essa região aqui, ó, tá? Bom, é isso aí. Pergunta: quais foram os estados que foram atingidos pelo desastre? Ou seja, a lama que começa aqui nesses rios aqui e que vão atingir toda essa extensão de rio ao redor aqui até chegar aqui. Quais os estados? São 2, tá? Eu acabei de falar lá no início do vídeo, beleza? Caracterização de uma bacia hidrográfica. Aí eu acabei de falar também o que é uma bacia utilizando a bacia do Vale do Rio Doce. Então aqui, ó, pegando essa figurinha aqui, dá pra gente perceber isso aqui, ó, é a figurinha hipotética, você tem o rio principal, tá aqui, ó, percorrendo, recebendo os afluentes, e o que é a bacia? É o rio principal, mais os seus afluentes, mais o território drenado por esses rios todos, tá? Aí essa parte tracejada seria os lugares mais altos que estariam o quê? Que estariam dividindo as bacias. Aqui tem outra bacia, lá para trás tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Essa aqui é o foco dessa figurinha aqui, tá? Então dá para saber o que é bacia aqui. Aí, ó, que é a bacia hidrográfica, é só olhar o texto aqui, não tem dúvida, e copiar. Qual distrito foi devastado pela enxurrada de lama? Aí é o seguinte, está perguntando distrito e não cidade, tá certo? Então a gente tem que prestar atenção. O que é uma cidade, um município, no caso? Ela tem vários. Tem um centro urbano, né? Tem um urbanizado maior. E entre as áreas do município de zonas rurais, né? Vamos supor que tenha várias zonas rurais, de vez em quando você tem um povoadozinho, outro povoadozinho, que são pequenas aglomerações urbanizadas, né? Que às vezes tem 1000 pessoas ali, 500 pessoas. Essas pequenas aglomerados urbanos é que a gente chama de distrito do município, tá? Então, aqui não é a resposta, não é Mariana. Não é. Mariana é município. Aqui no texto tem um lugar que foi destruído, devastado. É um distrito de Mariana, tá certo? E que vai falar o nome dele por aqui, né? Olha só. Então é essa que seria a resposta aqui, beleza? Então aqui infelizmente está mostrando o desastre. Deixa eu ver aqui mais. Aqui está mostrando como é que era o Rio Doce, como é que se ficou, né? E a lama entrando em contato aí com a água, trazendo o maior desastre ambiental do Brasil, uma vergonha. Então, quando que isso aconteceu lá em Mariana, né? Foi em 2015 que a atividade está falando. E 2019 torna a acontecer novamente, só que já não é mais no Rio Doce. Ele vai lá para o Rio Paraopeba, que acontece a mesma coisa, é um afluente do São Francisco. Então a bacia do São Francisco foi atingida até onde o Paraopeba vai no São Francisco. 2019 é recente, vocês se lembram disso. 2015 vocês já eram um pouco mais novos. Mas ó, 19 pessoas morreram,
600 quilômetros de rio foi danificado. 600 quilômetros é a mesma coisa, você pega um carro daqui, roda cerca de 7 a 8 horas, você vai parar lá em São Paulo. Agora imagina você percorrendo o rio 6, 7 horas numa rodovia hipotética ao lado do rio. Isso aqui foi a extensão do rio, né? Horroroso, né? Muitos peixes, olha, é muito, muito, muito ruim. E até hoje o pessoal está discutindo a questão do indenização, o valor de indenização, tá? O pessoal até hoje não bateu o martelo, parece que agora que o pessoal tá fechando, mas mesmo assim os ambientalistas falam que a quantidade de prejuízo é muito grande, tá? Eu falo porque o Rio é um dos municípios perto do Rio Doce, é Ponte Nova, onde nasceu minha mãe. Então tem muito parente lá, então eu fico sabendo, Raul Soares, Ponte Nova, ali naquela região. E eu fico perguntando, como é que tá aí, como é que tá aí? Eles falam, tá horroroso, né? Tá horroroso, come peixe, passa mal. Isso quando acha peixe lá, porque os peixes várias espécies desapareceram do rio. Você planta lá e não dá nada, né? Onde tem na beira do rio. Fazendeiro começou o que está acontecendo? Os grandes fazendeiros captam água de outros cursos dos rios, mas não capta do Rio Doce porque tá todo prejudicado, contaminado. Agora a pergunta é, cara, o que fez o Brasil ter duas barragens rompidas assim num curto espaço de tempo? Já aconteceu isso no Brasil, mas são pequenas barragens, às vezes são fissuras, o pessoal consertou, pronto, acabou. Mas iguais a essas duas aqui, não é coisa de doido, né? Isso aí é ganância, é ganância. Essas regiões, Mariana, Brumadinho, são regiões mineradoras. E o principal minério que se extrai é o minério de ferro. E esse minério de ferro estava sendo exportado para o mundo todo, principalmente para um país que está em crescimento vertiginoso. Então ele está precisando muito desse mineral, que é a China, apesar de ter lá. Mas ele estava comprando muito barato aqui no Brasil, muito barato. Aí o que aconteceu? Teve que dar conta da demanda. As mineradoras aqui ficaram loucas, né? Olha, eu vou ter que tirar muito aqui em alta velocidade, sem muito cuidado com o que estava fazendo, porque a demanda era muito grande. Eles ganharam muito, 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 muito dinheiro com isso. Aí fez a velocidade de extração é muito grande, não estava tendo monitoramento adequado, ou o pessoal estava fazendo isso, comprovadamente trapaças, né, para poder falar que o monitoramento estava acontecendo, tá tudo ok, a gente tá sabendo que não tá. Depois o pessoal, mais seriamente, começou a monitorar outras barragens e aqui em Minas está cheio de barragem com problemas, né? Inclusive esse aqui, ó, de Paraupeba, né? O rio Paraupeba alimenta um dos principais fontes de fornecedora de água potável para Belo Horizonte. E não sei, a gente não pode utilizar mais o Paraupeba. E aí? O que aconteceu? Até agora, nada. Falaram que ia fazer um desvio, alguma coisa assim. Até hoje não começou a obra. Belo Horizonte está com um problema sério de questão hídrica. Por dois motivos. Chuvas não abundantes. Segundo, essa
rompimento da barragem de Brumadinho, infelizmente, né? Deixa eu ver o que mais eu separei aqui para vocês. Aqui, esse aqui é legal, um mapinha de novo, né? Mostra mais ou menos as cidades. Aqui está Mariana, né? Onde aconteceu a tragédia. E aqui mostra justamente esse parte em marrom, mostra a lama, né? No curso do rio ficou todo cheio de lama. Então você tem aqui a barragem mais ou menos rompeu por aqui e encontrou esse rio, foi embora, né? Foi embora. Por que que esses rios aqui não foram atingidos? Porque eles estão num lugar mais alto e esse lugar é mais baixo onde eles desaguam. São nascentes dos rios que formam lá, que formam os afluentes, a interligação com o rio principal, que é o Rio Doce, que é onde que a lama foi, né? Lá, tudo isso aqui é lama, 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 lama. Aí entra dentro do Espírito Santo, né? Aqui é Minas Gerais e continua até chegar no Oceano Atlântico, que recebeu essa lameira toda contaminada com metal pesado, né? Muito, muito, muito ruim, ok? Então é isso aí. Tá fácil agora fazer a questão. Fiquem bem, em paz e até a próxima. Tchau, tchau.